Bem-vindos ao webinário Artec, o webinário número 2 de 12 que a Artec vai realizar ao longo dos próximos meses e dedicado a orçamentação, GEST, BIM e Excel, compatibilizar e evoluir workflows. O webinário Orçamento BIM e Excel, compatibilizar workflows, é uma oportunidade para estudarmos como se podem melhorar workflows dentro de empresas que realizam orçamentação com softwares como o Excel ou que estão numa fase mais avançada e trabalham já com modelos BIM, nomeadamente modelos tridimensionais, onde se vai realizar então a utilização desses ficheiros IFC, desses modelos BIM, para realizar uma orçamentação automatizada a partir do modelo tridimensional. Assim sendo, ao longo do webinário nós analisaremos um workflow baseado no Excel, naquilo que é a transição de uma orçamentação realizada com folhas de cálculo, que são reutilizadas pelas empresas ou pelos projetistas, para uma situação mais automatizada com a utilização de programas dedicados, como o GEST da Artec, para a realização de orçamentos de uma forma mais organizada e mais otimizada dentro daquilo que é a estrutura da empresa. Iremos também dar um especial enfoque à questão do BIM, uma vez que é uma tecnologia nova, e mostrar também como a Artec já tem soluções que permitem a automatização da orçamentação em BIM através da atribuição de classes que permitem fazer a transição do modelo tridimensional para aquilo que é o orçamento detalhado desse mesmo modelo tridimensional. Durante a sessão iremos fazer uma pequena introdução do que é o conceito BIM, para nivelar um pouco o conhecimento de todos os assistentes e iremos a pouco e pouco aprofundando não só o conceito BIM, mas também a sua operacionalidade com aquilo que é a orçamentação a partir de modelos BIM. Relativamente àquilo que é o Excel, portanto, não há nada de novo a acrescentar e, portanto, vamos partir do princípio que todos os presentes, todos os assistentes, conhecem já o software Excel e estão acostumados a manipular o Excel a nível de orçamentação. Assim, naquilo que é o conceito BIM, nós podemos explicar ou apresentar que acaba por ser um acrónimo para Building Information Model, ou seja, um método de organização da informação. A organização dessa informação assenta num modelo tridimensional, num modelo do edifício, que normalmente é partilhado através dos vários stakeholders, através dos vários intervenientes no processo construtivo e na utilização do edifício, e é um ficheiro que tem um formato IFC, sendo esse IFC um formato aberto que está disponível para que todos os softwares possam utilizar livremente esse formato. O BIM é comunicação, como eu referi, entre stakeholders, portanto entre profissionais, e é também comunicação entre soluções informáticas. Daí o formato aberto IFC, que é o formato que é utilizado pelos vários softwares, desde a parte inicial do design conceptual até à parte de análise e detalhamento das várias especialidades, até à fabricação, utilização durante a fase de construção e inclusive durante a operação e manutenção dos edifícios durante a sua vida útil. A informação assenta assim, portanto, numa maquete digital, num modelo digital mais ou menos completo. Temos aqui uma imagem que mostra um edifício já com um grau de complexidade bastante grande e um grau de pormenor também bastante grande, mas, portanto, esse modelo tridimensional pode ter maior ou menor detalhe e associado a cada um dos elementos, a cada um dos objetos desse modelo digital, pode estar informação diversa como desenhos, como imagens, como orçamentos, custos, enfim, informação diversa. E, portanto, toda a informação é centralizada, é esse o conceito BIM, é centralizada neste modelo BIM e está acessível para todos os operadores, para todas as empresas que tenham acesso a este modelo digital para consulta em cada uma das especialidades. O modelo tridimensional do edifício muitas vezes está dividido em informação diversa, nomeadamente por especialidades.
Podemos ter um modelo BIM que é essencialmente de arquitetura, mas podemos ter dentro desse modelo BIM de arquitetura também outras especialidades, como a parte de estruturas, como estamos a ver aqui, um pormenor do programa Tricalc, em que estão aqui as armaduras representadas tridimensionalmente, e portanto podemos ter dentro do modelo BIM uma parte dedicada só ao projeto de estabilidade, com a pormenorização desse projeto de estabilidade, mas podemos também ter uma parte dedicada a AVACs, com a pormenorização do AVAC, uma parte à canalização, à térmica, enfim, podem estar dentro do modelo BIM várias especialidades modeladas e com a sua informação integrada. De referir que a informação pode ser só a informação tridimensional como aqui está, mas também associada a esta informação tridimensional pode estar os diâmetros dos varões, os fornecedores, o tipo de aço utilizado, no AVAC os fornecedores, os tipos de equipamentos, as garantias, a manutenção, portanto toda essa informação associada também a esses modelos tridimensionais podem estar nos modelos BIM. Relativamente àquilo que se referiu antes, um modelo BIM pode ter um nível de desenvolvimento e um nível de detalhe, são coisas distintas, como iremos ver, mas podem ter níveis de desenvolvimento e de detalhe distintos. De referir que, ao nível da orçamentação, nós podemos fazer uma orçamentação num modo, no nível de desenvolvimento baixo, em que ainda só temos praticamente identificadas as áreas do edifício e o tipo de utilização que vai ser dada a essas áreas do edifício, e fazer, portanto, uma estimativa baseado em zonas e nas áreas, nos volumes, nos perímetros, nas alturas dessas zonas, ou fazer-se a orçamentação já baseada num modelo mais completo, em que inclui já pormenorizações de acabamentos, de tipos de mobiliário que vai ser utilizado e, portanto, vincular-se então o orçamento não só às zonas, às áreas do modelo BIM, mas também a objetos, sejam paredes, janelas, portas, revestimentos, rodapés, mobiliário desse mesmo edifício. Portanto, passar aqui a ideia de que o BIM que é necessário, o modelo BIM que é necessário para se fazer a orçamentação, pode ser um modelo com um nível de desenvolvimento e um nível de detalhe baixo, baseando-nos então nas zonas e nas suas utilizações, se é um quarto, se é um WC, se é uma cozinha, se tem um tipo de acabamento 1, 2, 3, e portanto lançar o orçamento a partir de um LOD relativamente baixo, nomeadamente um LOD 200 ou 300, ou então fazer essa orçamentação sobre um LOD com um nível de detalhe muito maior. Portanto, as duas formas de trabalho são possíveis. Aqui as diferenças entre aquilo que é o nível de desenvolvimento e o nível de detalhe. O nível de desenvolvimento está relacionado com a certeza dos elementos a utilizar no nosso projeto. O nível de detalhe está associado a uma representação gráfica desses elementos e, portanto, ao maior ou menor detalhe que eles irão ter no nosso modelo BIM. Fazendo uma pequena introdução àquilo que a Artec tem de relação com o BIM na sua atividade mais recente, nos últimos 8 anos, possivelmente, e também fazendo um pouco um regresso ao passado para vermos como a Artec equacionou a comunicação entre vários softwares, nomeadamente softwares de arquitetura, estruturas e orçamentação no passado, mostrar-vos como é que nós entramos na tecnologia BIM. Vamos mostrar-vos também ao longo do webinário de hoje aonde estamos no nosso desenvolvimento de integração dos nossos softwares no BIM, mas mostrar-vos como é que nós entramos no BIM e como nós já trabalhávamos este conceito há muitos anos atrás. Daí termos tido alguma facilidade na adoção dessa metodologia. Nomeadamente, o Artec Office foi uma solução integrada, desenvolvida pela Artec já há bastantes anos, e que assentava naquilo que é a filosofia BIM hoje em dia. Nós tínhamos um software que se chamava o ArtCAD, que fazia, como vocês podem visualizar, modelação de terreno e modelação tridimensional dos edifícios com renderização desses mesmos edifícios,
onde podíamos então integrar a estrutura que era reconhecida no Tricalc, e portanto havia ligação bidirecional com o software Tricalc Cálculo Estruturas, e havia também ligação bidirecional com o nosso software Gesto Orçamentos e Midplan, e portanto também a parte de orçamentação estava vinculada a este modelo tridimensional. E portanto, se formos ver para o que a Artec tinha na altura, encontramos rapidamente aqui aquilo que é o conceito BIM hoje em dia. Um modelo único, digital, que envolva as várias especialidades e que contemple toda a informação necessária para o projeto. A Artec especializou-se na parte da orçamentação, na parte de medição gráfica e na parte de controle de custos de obra. Entrou também na área de imobiliária e especializou-se também fortemente na área de cálculo de estruturas, tendo o programa ArtCAD 3D ficado, digamos que, parado no tempo, e hoje em dia não temos um Artec Office, mas temos uma forte integração BIM com softwares como o Archicad, como o Bentley, como o Revit, através exatamente do formato IFC, que é um formato aberto. Okay? Portanto, esta filosofia que nós já utilizávamos de troca bidirecional de informação é agora feita através do formato IFC com softwares de arquitetura como os que acabei de referir. Portanto, daí a nossa experiência e o termos entrado desde o início logo na tecnologia BIM através do software Gesto Orçamentos e através do software Gesto Midplan, que faz, nomeadamente, a medição dos IFCs BIM e a associação dos preços, das fichas de preço do Gesto Orçamentos que vimos antes. De referir também o software de cálculo de estruturas Tricalc, hoje em dia faz também uma ligação bidirecional com a tecnologia BIM através da importação de objetos IFCs, de modelos IFC, para dentro do programa de cálculo de estruturas, portanto, importação tridimensional de pilares, vigas, lajes, paredes, todos esses elementos para dentro do programa Tricalc, onde se realiza a análise e dimensionamento de armaduras e depois a exportação ou a devolução, porque é no formato IFC, da informação aos programas de arquitetura, ou Revit, ou Bentley, ou Archicad, do dimensionamento realizado em formato também 3D, nomeadamente pormenorização de armaduras, de sapatas, lintéis, ou seja, vigas de equilíbrio, pilares, vigas e também pormenorização de placas de ancoragem, de ligações entre perfis metálicos, portanto, toda essa pormenorização também, maciços de encabeçamento, estacas, toda essa pormenorização também devolvida para os modelos BIM através do formato IFC. De referir que o software Tricalc também exporta todas as suas medições para o Gesto e Midplan e, portanto, a orçamentação da estrutura fica assim automatizada. Ora bem, fazendo um pouco o ponto da situação relativamente ao panorama atual da orçamentação em Portugal, naquilo que nós conhecemos do contacto que temos diariamente com empresas e profissionais desta área. Ora bem, Excel, CAD, BIM e programas específicos para orçamentação. Digamos que a maioria das empresas e a maioria dos profissionais, e que a maioria das empresas, se calhar pequenas e médias empresas, centra ainda muito da sua informação no Excel. Os sistemas estão preparados para Excel, os funcionários estão preparados para trabalhar com Excel e, portanto, os orçamentos são elaborados com base em folhas de cálculo que estão e existem na empresa e que são reutilizadas e modificadas N vezes para fazer o orçamento de qualquer projeto. De referir que este é um método que é pouco produtivo, porque a informação vai-se perdendo em cada, digamos que em cada obra, não se recolhe a informação toda numa base central de dados que possa ser disponibilizada depois a todos os funcionários e tirar partido então desse trabalho para toda a empresa, mas é antes um trabalho repetitivo em que se repetem operações, se repete a introdução e a procura de informações que são necessárias para elaborar cada um dos orçamentos. A medição pode ser feita sobre modelos de CAD ou sobre modelos BIM. E aí a maior parte das empresas trabalha também no sistema CAD, ou seja, faz medição ainda sobre folhas de desenho ou sobre ficheiros de desenho em 2D.
E, portanto, utilizando programas de CAD, farão as medições das áreas, dos comprimentos, das distâncias, do número de elementos existentes em cada um dos desenhos CAD para assim elaborarem o seu orçamento. No entanto, existem já algumas empresas que começam a trabalhar com modelos BIM e a fazer a retirada de quantidades dos modelos BIM. Essa retirada de quantidades normalmente é feita pelos próprios softwares BIM que utilizam, mas depois têm a necessidade de fazer a orçamentação desses modelos BIM e dessas quantidades retiradas. Aí encontramos duas situações. Normalmente, a retirada de quantidades é utilizada para ser feito o orçamento em Excel. Uma vez mais, têm uma base de dados em Excel e fazem os orçamentos em Excel a partir das quantidades retiradas dos modelos BIM, ou então tem algum software que pode utilizar as quantidades retiradas do modelo BIM para fazer a orçamentação. Essas empresas muitas vezes utilizam então softwares específicos, lá está, para utilizar as quantidades retiradas do modelo BIM ou dos desenhos de DWG, em vez de utilizarem o Excel, e nesses programas específicos incluem-se aquele que nos interessa aqui a nós, apresentar hoje o Gesto Orçamentos e o Midplan. Portanto, recapitulando ou resumindo, Excel é muito utilizado em pequenas empresas, pequenas e médias empresas. A maior parte das medições são feitas sobre CAD, embora haja já empresas a trabalhar em BIM e a fazer a retirada de quantidades em BIM. E a utilização das medições de CAD e BIM é muitas vezes feita em Excel ou então em programas especializados como o Gesto e o Midplan. Aqui temos então dois workflows referidos anteriormente. Desenhos de CAD mais Excel para fazer orçamentação, ou em vez do Excel, utilizar então um programa dedicado para a orçamentação, com as vantagens de centralizar os dados, de disponibilizar os dados de forma global para a empresa, de uniformizar os dados utilizados em todos os orçamentos e de aumentar a produtividade da empresa, ou o workflow com os modelos BIM, em que se faz então a retirada de quantidades e depois se trabalha ou com o Excel ou com o programa dedicado, como já referimos, com as vantagens também mencionadas anteriormente. Digamos que estes são as situações, os casos que nós encontramos diariamente nas empresas portuguesas e nos profissionais que trabalham em Portugal. Vamos ver então, a nível destes dois workflows, o workflow baseado em Excel e o workflow baseado em BIM, como é que nós podemos enquadrar aquilo que são as soluções da Artec de modo a melhorar cada um destes workflows e as vantagens que isso pode trazer para as empresas. De referir que vamos dar especial ênfase à orçamentação BIM, uma vez que a parte de Excel e de DWG já é um workflow que está muito utilizado e muito rotinado em todos nós, em todas as empresas, e portanto não vamos aprofundar aqui muito o funcionamento de um workflow baseado em desenhos de DWG com as suas respectivas medições e o trabalho em Excel. Vamos sim aprofundar mais a parte dos modelos BIM e do IFC. De qualquer modo, vamos abordar os dois workflows e as vantagens que podemos aportar a cada um desses workflows. Ora bem, o que é que nós podemos aportar ao workflow baseado no Excel? Existem os desenhos CAD, DXF ou DWG que fazem a definição do nosso projeto, as plantas, alçados, os cortes, etc. E normalmente faz-se uma medição manual ou através do AutoCAD sobre esses desenhos 2D e depois utilizam-se ficheiros de Excel para fazer a orçamentação. E cada vez que se faz um orçamento, faz-se uma nova folha de Excel, vai-se buscar às folhas antigas aquilo que são os preços que nos interessam, criam-se novos preços para determinado projeto e vai-se assim fazendo os orçamentos. O trabalho, como eu disse anteriormente, é repetitivo, a centralização de dados não existe e cada projeto que estamos a fazer trabalha sobre um ficheiro Excel mais ou menos parecido com um template global que circula na empresa, mas que vai sendo modificado por cada um dos funcionários ou por cada um dos orçamentistas.
O que nós, com o gesto orçamentos, conseguimos é passar a ter uma base de dados centralizada, aquilo que vemos aqui na parte inferior do nosso workflow, onde nós vamos ter sempre introduzida a informação pelos nossos funcionários. Portanto, sempre que necessitamos de criar um preço para utilizar no orçamento, é introduzida numa base de dados central, que depois pode ser acedida por qualquer um dos orçamentistas para utilizar essa informação introduzida nos seus orçamentos, também nos seus projetos. Portanto, em primeiro lugar, começa-se a centralizar a informação e a ganhar com isso produtividade e organização, e começa-se também a fazer com que todos os nossos orçamentos, todos os nossos trabalhos estejam baseados na mesma informação. Como é que isso se faria utilizando o programa Gesto e o programa Midplan? De uma forma bastante simples. Nós temos a possibilidade de fazer a importação de ficheiros Excel, caso a empresa tenha ficheiros Excel e queira utilizar esses ficheiros Excel para dentro do Gesto Orçamentos, através do formato XLS ou XLSX. Informação essa que pode ser importada diretamente a partir da base de dados da empresa ou a partir até de um orçamento tipo, se assim o pretenderem, em que nós só temos de indicar o ficheiro que queremos importar, um XLS, indicar a disposição da informação no Excel, portanto a coluna que pertence à unidade, a coluna a que pertence o código do artigo ou o código do preço, a coluna onde está o texto resumido, o texto de descrição, o preço unitário e as medições, no caso de estarmos a importar um orçamento. E a importação faz-se então para o software Gesto Orçamentos. Ele mostra primeiro uma pré-visualização, onde nós podemos confirmar toda a informação, onde podemos indicar as linhas a importar e onde podemos então pedir para importar essa informação para o nosso programa Gesto Orçamentos. A partir daí passamos a poder trabalhar o orçamento dentro do próprio programa e podemos, caso queiramos criar novos artigos dentro do nosso orçamento, utilizar qualquer um dos preços que foi importado a partir do Excel. De referir um fator importante, no Excel nós temos um nível de informação, aqui no Gesto Orçamentos nós podemos somar níveis de informação a estes preços. Por exemplo, se eu quiser editar este preço, eu posso chegar aqui e colocar-lhe gráficos associados, imagens do tipo de porta, do tipo de janela, do tipo de torneira a colocar, aquilo que se pretender. Também podem ser DWGs e DXFs, pormenores de execução, por exemplo. Posso-lhe indicar condições técnicas de execução para fazer o caderno de encargos de forma automatizada. Posso-lhe colocar informação comercial. Posso-lhe colocar vários preços, por exemplo, se trabalhar em países como o Brasil, ter preços diferenciados por zonas, por estados, okay? E portanto eu posso ter até 256 preços unitários diferentes, ou por fornecedor, ou por cliente, aquilo que eu quiser. Posso ter também informação dos fornecedores de cada um dos materiais, por exemplo, para selecionar o fornecedor que quer utilizar e consultar também o preço ao qual cada um forneceu ultimamente esse mesmo material. E posso associar também outros documentos como PDFs, catálogos, por exemplo, vídeos, inclusive, a cada um dos preços unitários. Essa informação depois pode ser utilizada, nomeadamente no caderno de encargos que já falámos, mas também no próprio orçamento, com a inclusão de pormenores de execução, de imagens que ilustrem esse mesmo material dentro do próprio orçamento. A informação passa também a estar disponível para qualquer outro funcionário. Se um outro funcionário abrir um novo orçamento e começar no seu posto de trabalho a fazer o orçamento, pode aceder a esta base de dados centralizada e escolher qualquer um destes preços que o colega criou ou que o colega importou para a base de dados da empresa. De referir que nós temos a possibilidade de editar o orçamento como se fosse no Excel,
mas reparem que na realidade isto é muito mais do que Excel, porque se eu editar aqui, tenho acesso à tal ficha de preços para incluir mais informação, inclusive incluir composição, transformar um preço simples num preço composto. E também tenho aqui acesso a uma folha de medições, onde eu posso meter os parciais das medições. Portanto, apesar de ter um aspecto Excel, lá está, para facilitar a transição dentro daquelas empresas que trabalham com Excel, nós temos muito mais do que isso aqui. Inclusive, se nós quisermos, podemos trabalhar numa forma de trabalho diferente, em que nós podemos basicamente pedir para criarmos o nosso orçamento com uma visualização do tipo árvore e visualizarmos assim os capítulos que se queiram dentro do nosso orçamento. Ora bem, isto para quem trabalha em Excel. Para quem trabalha em BIM, a questão é um bocadinho mais exata, mais automatizada e com um nível de informação muito mais detalhado. Então nós temos normalmente o nosso modelo BIM do edifício, nomeadamente no formato IFC, constituído por objetos, por classes IFCs, e o nosso software Midplan vai fazer a chamada retirada de quantidades, o Quantity Takeoff, destes modelos, ou seja, vai fazer a medição tridimensional deste modelo BIM. Seguidamente, ele vai permitir a cada um dos objetos, cada uma das classes IFCs, cada um dos objetos que é retirado do modelo BIM, associar uma classe que nós denominamos classe Midplan, que permite desencadear no orçamento vários artigos com vários preços compostos ou simples associados. Imaginemos, por exemplo, que eu a uma zona casa de banho WC do edifício posso associar a respectiva classe no Midplan e ele vai, a partir dessa zona, em que ele tem informação da área, do volume, dos perímetros, das alturas, das distâncias, dos objetos que estão colocados dentro dessa zona, ele vai desencadear, por exemplo, 3 ou 4 artigos, como a pintura do WC, o revestimento do WC, a utilização de azulejos ou de outro tipo de revestimento, a própria louça do WC e, portanto, ele está programado com uma classe que nós criamos com os preços compostos que nós quisermos, está preparado para quando fizer a medição ou reconhecer no nosso projeto um WC, fazer logo as medições correspondentes e criar os artigos com as fichas de preço e as medições correspondentes. Ora bem, é aqui que nós vamos ver com maior detalhe o funcionamento deste workflow, porque é uma novidade para a maior parte dos assistentes. Vamos dar aqui, antes de passarmos para o maior pormenor, referir também que no Tricalc existe este tipo de ligação com o modelo BIM. Reparem que eu do modelo BIM consigo retirar a estrutura para o Tricalc, faço o dimensionamento e devolvo para o modelo BIM a informação detalhada do dimensionamento. Inclusive vou também conseguir enviar para o gesto orçamentos toda a medição da estrutura e, portanto, a parte de orçamentação da estrutura fica logo englobada nos seus próprios capítulos com as suas medições aí indicadas. Como referi há pouco, o nível de desenvolvimento ou o nível de detalhe necessário para começar a fazer o orçamento ou para começar a fazer a estrutura, no caso do Tricalc, é um lote relativamente baixo, neste caso um lote de 300. Ora bem, vamos aprofundando então aquilo que referimos. 3 passos. Um modelo BIM, o Midplan que faz a retirada de quantidades e associa os preços e os artigos do nossa base de dados do GEST, e o GEST então que elabora o orçamento baseado nessas quantidades e nas associações criadas pelo Midplan, e temos assim um orçamento automático a partir do modelo BIM. Rapidez, segurança, okay?
e um nível de controle que vocês vão ver através da utilização do gesto e do plano sobre o modelo tridimensional, um nível de controle sobre o que está orçamentado, sobre o que está medido muito grande. Ora bem, como é que funciona então o primeiro passo, digamos, do nosso workflow, que é a utilização do nosso software Gesto Plan? É muito simples. Dentro do modelo BIM vão existir elementos ou objetos e vão existir zonas. E nós podemos então associar a cada objeto ou a cada zona, vamos ver no slide a seguir o que é que se faz com as zonas, mas a cada objeto podemos associar vários artigos no nosso orçamento com as suas respectivas fichas de preços compostos. Ou seja, eu tenho aqui uma parede que tem uma janela, que tem aqui uns revestimentos e, por exemplo, esta parede pode dar um artigo que é a alvenaria de tijolo face à vista, pode dar um artigo que é o painel de isolamento térmico, pode dar um artigo que é a parede interior de tijolo oco duplo e pode dar um artigo que é a pedra natural de remate. Ou pode dar um artigo que é a parede de fachada que tenha lá dentro estas fichas de preços compostos com as suas composições. E desta informação, deste objeto, ele ir buscar, está lá a informação da altura, da espessura, do comprimento, da área, do volume e outras informações, e ele vai buscar só aquelas que interessam para cada um destes artigos. Por exemplo, na janela. A janela também vai dar informações das portas, janelas duas portas, do vidro duplo que é necessário e da pedra artificial que é necessário colocar ali. Para alguns destes elementos ele necessita só da unidade, do número de janelas, para outras ele precisa da largura e da altura, para o vidro duplo, e para outras precisa também só da altura ou do comprimento da pedra para fazer essa janela. E, portanto, estas quantidades que daqui são retiradas entram depois naquilo que é o nosso software Gesto, ou então no Excel, mas no Excel perde-se muita informação e não se faz a automatização do orçamento como se faz no Gesto. Okay? Portanto, o MidPlan lê todos os objetos, todas as zonas do nosso modelo tridimensional e associa as classes MidPlan respectivas, criando então os artigos do orçamento com as medições que foram retiradas do modelo de acordo com a classe que lhe foi atribuída e com os preços simples ou compostos associados a cada um desses elementos. No caso das zonas, é um pouco diferente, mas a filosofia por trás é praticamente a mesma. Reparem que numa fase inicial, em que ainda nem existe pormenorização suficiente, nós temos uma zona que vai ser uma casa de banho. E então, dizemos que é uma casa de banho do tipo 3. Ali está uma classe MidPlan HB3. Então, essa classe MidPlan HB3 vai buscar a área para o pavimento de mármore, vai buscar a área para os remates de estuque em gesso no teto, e vai buscar também para a pintura lisa do teto. Okay? Vai buscar informação do perímetro para os revestimentos de mármore. Okay? Vai buscar as unidades para os pontos de luz, para as tomadas, para a canalização, para a banheira, para o lavatório, para a sanita e para o bidé. Okay? E tudo isto está definido para este tipo de WC, o HB3, ou seja, vai ter 2 pontos de luz, 2 tomadas, uma canalização completa com cobre e PVC, uma banheira, um lavatório, uma sanita e um bidé. Okay? Poderíamos ter vários tipos de casas de banho que incluíssem outras estruturas diferentes, outras classes MidPlan e ter essa associação a estas zonas. De referir que estas informações que aqui estão, algumas irão para uns artigos, outras irão para outros artigos. Não é necessário estar tudo dentro do mesmo artigo e, portanto, darão a origem ao nosso orçamento detalhado. Aqui está, em maior pormenor, a mesma informação. Ora bem, mais uma vez, casa de banho, 2 bases de encastrar, revestimento de mármore e estuque,
As duas bases de encastrar precisam de um eletricista e da base de encastrar. O revestimento de mármore precisa de uma placa de mármore, precisa de cimento e água que dá a argamassa de cimento a utilizar na placa de mármore. O estuque no teto necessita do oficial primeiro, necessita de gesso e água para dar a pasta de gesso para fazer o estuque no teto. Portanto, esta é a classe mid-plano que vai ser implementada à área da casa de banho e que, portanto, vai indicar ao programa e ao orçamento quais os preços que necessita de incluir e como é que se formam esses preços, através de uma determinada quantidade de horas de oficial eletricista, do custo de uma base de encastrar, aqui através de uma placa de mármore com as dimensões em função daquilo que for a área medida no IFC, de cimento e água e da argamassa de cimento proporcionalmente à área da placa, que faz parte do preço composto e, portanto, gerar assim o nosso orçamento detalhado e, inclusive, começar também a indicar os recursos necessários para realizar a obra. Okay? Não só o orçamento, aqui nos preços compostos, nesta coluna, mas também estamos a entrar já nos recursos necessários para realizar a própria construção, o próprio edifício. Temos aqui de um objeto da parede, a alvenaria de tijolo, precisa de servente e precisa de tijolo, o revestimento precisaria também se calhar da argamassa, poderíamos aqui ter incluído essa informação, o revestimento interior, mesma coisa, e o remate de pedra da janela, portanto ali também essa informação. E portanto, mais uma vez, temos aqui informação para o orçamento e temos aqui inclusive já os recursos necessários para realizar a nossa obra. Ora, como isto já é relativo ao programa, eu vou deixar isto para o fim e vou-vos mostrar agora o workflow em funcionamento para vocês verem o quão fácil é fazer essa situação de orçamentação BIM. Para isso necessito de um modelo BIM e tenho aqui um modelo BIM, isto é um visualizador, o BIM Vision, que está aqui a ser utilizado para nós fazermos a visualização do nosso modelo IFC, formato IFC, um fecheiro que ali está, e que inclui aqui vários tipos de elementos, como as paredes, como os pilares, como outras informações que aqui estão no nosso modelo. As varandas, com as guardas das varandas, as portas, as janelas, etc. Tudo aqui representado neste modelo BIM. E, portanto, o que eu vou fazer é pegar neste modelo BIM e recuperar esta informação para o mid-plano. Como é que isso se faz? É muito simples, nós vamos ao programa mid-plano, fazemos uma medição IFC, podemos fazer uma medição 2D sobre linhas, medindo áreas, perímetros, etc. Tal medição sobre CAD, mas isso já sabemos fazer do AutoCAD, aqui seria similar, eu assinalaria as áreas para cada um dos artigos do orçamento, ou os comprimentos, ou os blocos iguais, as unidades iguais. No caso do BIM, eu vou aqui à medição IFC, faço abrir o fecheiro IFC, escolho o edifício BIM que tivemos a ver e, portanto, o programa vai-me fazer a leitura das quantidades do nosso modelo BIM e aparecem aqui essas unidades, okay? Os volumes, os perímetros, as larguras, as profundidades e outras informações que eu poderia ter aqui visíveis. E aparece-me aqui também o próprio modelo tridimensional. E é aqui que o nível de controle sobre aquilo que está medido passa a ser bastante grande. Reparem que eu tenho aqui uma estrutura, em primeiro lugar tenho aqui a possibilidade de visualizar a informação através de filtros. Por exemplo, se eu quiser deixar só disponível o resto de chão, eu posso chegar aqui e deixar só visível o resto de chão do meu modelo BIM. Okay? Depois eu tenho a possibilidade de selecionar qualquer elemento daqueles que foram retirados a nível de quantidades do modelo BIM e saber exatamente onde é que ele está localizado. Okay? Reparem que eu tenho ali então uma das vigas, a viga 005, ali representada. Okay? Posso chegar aqui, selecionar qualquer outra viga e passar a ter também aqui a sua representação. Mas quem fala das vigas fala de qualquer outra situação. Por exemplo, se eu quiser ver as janelas, okay? Eu posso vir aqui e pedir para ver as janelas. Neste caso eu vou pedir para ver já o edifício todo, porque não sei em que piso é que está aquela janela. Okay? E portanto, quando eu seleciono aqui determinado elemento nesta zona que aqui está,
aparece-me ali o correspondente elemento que está a ser medido. E, portanto, eu posso ir assim, organizar por tipos, por janelas, por exemplo, e ver se as janelas todas estão selecionadas ou não. Portanto, bastaria clicar aqui e ele organizava. Por exemplo, as portas de passagem. Eu poderia selecionar todas as portas de passagem e ver se as portas de passagem estavam todas incluídas no meu orçamento, nomeadamente as portas de um dos pisos. Já agora vou novamente ativar só o piso do resto de chão para vermos melhor a informação. Okay? Cá está, e podia facilmente conferir se as portas de passagem estavam todas ou não incluídas no meu orçamento. O mesmo com outro tipo de informação que eu quisesse adicionar, nomeadamente as portas que aqui estão representadas, as portas de acesso ao edifício, mas também as próprias zonas. Reparem que se eu selecionar a sala de jantar, se eu selecionar o quarto do tipo que ali estiver identificado, aqui um outro tipo de quarto, okay, com outro tipo de acabamentos, portanto, eu posso ir confirmando. Também os pilares, se eu quiser, posso selecioná-los aqui. Eu não vou selecioná-los todos, vou só selecionar alguns e ir conferindo se estão todos medidos ou não dentro daquilo que é o meu modelo. De referir também que quando eu seleciono aqui as quantidades, como eu já defini para este orçamento uma classe do MIDPlan, a classe EP2, aparece-me logo aqui o que é que vai acontecer. No pilar, as medições do pilar vão servir para eu fazer o artigo 5.1 do meu orçamento, que vai ter vai ser betão para armar em pilares, e o 5.3, que é a parte de aço nervurado do pilar. Okay? Se eu for a uma das zonas, para ser agora diferente, a sala de jantar, reparem que vai ser criado o artigo 11.1, pavimento parque com rodapé, o artigo 8.1, acabamento de gesso em paredes, acabamento de gesso em teto, pintura lisa em paredes, pintura lisa no teto, 27.1, 27.2, 17.2, ponto de luz com 2 interruptores e base encastrada. De referir que estes artigos têm codificação livre. Podem ser a estrutura de orçamento que vocês estejam acostumados a utilizar junto dos vossos clientes, ou pode, inclusive, estar de acordo com os sistemas de informação que começam a ser exigidos a nível, por exemplo, de organismos públicos. Por exemplo, um PRONIC ou um outro sistema de classificação que queiram utilizar, um sistema europeu, um sistema, por exemplo, para o Brasil, em que os capítulos tenham que estar organizados de acordo com determinados códigos, vocês podem ter esses códigos aqui. Portanto, esta codificação é livre, não é obrigatório ser tal e qual como aqui está. E, portanto, o MIDPlan leu toda a informação, consigo rapidamente conferir se está tudo medido ou não e o que é que corresponde a cada uma das medições e consigo associar as classes do MIDPlan que desencadeiam estes artigos que aqui estão. Mas vamos conhecer melhor as classes do MIDPlan. Ora bem, as classes do MIDPlan podem ser criadas pelo utilizador, podem ter mais ou menos classes, conforme aquilo que vos interessa. E, portanto, o que é que são essas classes do MIDPlan? Vamos ver a do pilar que estávamos a ver há bocado, o pilar de betão armado, a EP2. Ora bem, quando eu clico aqui, a EP2, eu meti-lhe, chamei essa classe pilar de betão armado, e então o que é que ela vai fazer? Vai desencadear o artigo 5.1 e o artigo 5.3 a partir das medições do pilar no modelo BIM, em que ele vai ler o volume, no caso do betão, e o volume mais o número de unidades, no caso do aço nervurado, mais o fator de 180 para obtermos quilos. Okay? E depois tem aqui os preços da base de dados do GEST associados. E, portanto, o EEBP.0001 é um preço do GEST, que é o preço do botão para armar C25 de 20L, elaborado em central, em pilares, incluindo vertido com grupo 1, vibrado e colocação. Okay? Portanto, ele está a associar às quantidades medidas, capítulos, aliás, artigos, peço desculpa, e os preços da base de dados do GEST. Por exemplo, se nós viermos à base de dados do GEST, orçamentos, e pedirmos agora para abrir aqui alguma base de dados do GEST, pode ser até a do próprio edifício. Okay? Aqui estão os vários capítulos.
ok? Aqueles capítulos todos que nós indicamos. A partir de certa altura estão os nossos preços simples e preços compostos. E, por exemplo, se eu quiser aqui uma janela deslizante, a janela precisa de serralheira, ajudante, aro de alumínio, janela deslizante, 2 folhas. Cá está a ficha do preço composto, com o seu texto de descrição mais extenso, com imagem se quisermos, com fornecedores, com condições técnicas associadas para elaborar o caderno de encargo, e vejam que tudo isto começa a estar automatizado. Okay? Automatizado e, mais importante do que tudo, vinculado entre si. Okay? Portanto, a informação está toda vinculada a partir do modelo BIM. Okay? Portanto, eu posso criar aqui várias classes, por exemplo, aqui para os quartos de banho, cá estão os vários capítulos, e o que é necessário. Para uns é o perímetro, por exemplo, para colocar os azulejos é o perímetro vezes a altura, porque os azulejos não vão até acima, ou poderão ir, poderia ter ali um fator aplicado. Portanto, podemos criar o tipo de classes que queiramos para associar a zonas ou objetos. Okay? Depois de fazermos então esta retirada de quantidades dentro daquilo que é o MID Plan, nós mandamos exportar esta informação para o gesto. Okay? Portanto, esta informação vai toda para o gesto. Antes de o fazer, eu gostaria só de deixar aqui uma outra ideia. Esta informação é bidirecional, ou seja, se eu quiser saber se algum destes elementos já faz parte das minhas quantidades, já foi medido, eu posso clicar nesse elemento, ok? E esse elemento vai ser assinalado. Cá está a viga 006. Okay? Vai ser ali assinalado. Okay? Se eu selecionar este pilar, cá está o pilar ali assinalado. Portanto, o nível de vínculo entre aquilo que é as quantidades retiradas e o modelo tridimensional, eu posso controlar tudo aqui. Se eu tiver alguma dúvida, facilmente clico aqui e vejo se está na medição, ou então, ao contrário, clico aqui e vejo se está aqui medidos já todos os pilares. Por exemplo, vamos aqui selecionar vários pilares, okay, e ver se todos os pilares estavam ou não medidos. Okay. Ora bem, vamos então agora fechar aqui o nosso MID Plan. Sim. E vamos passar ao gesto. Portanto, o gesto orçamentos recebia então o fecheiro exportado do gesto MID Plan e, portanto, iria receber já esta informação que aqui está. Okay? Portanto, cá tenho o meu orçamento, com os meus capítulos, parte de estrutura, fachadas e divisórias, revestimentos e tetos falsos, etc. Ora bem, tudo isto é muito giro. Tenho aqui o preço seco, os fatores de lucro, o preço sem custos indiretos, o preço de custos já com os custos indiretos, o preço de venda, a diferença entre um e outro, as medições, o valor de custo, o valor de venda, a diferença entre os dois. Nas medições eu podia chegar aqui, por exemplo, sei lá, as paredes divisórias e ver que tinha aqui as medições todas das paredes divisórias, todas detalhadas, inclusive com o código único de cada elemento BIM. Okay? É uma particularidade no conceito BIM, é que cada elemento BIM tem um código que é único e o identifica universalmente. E, portanto, nós aqui temos a correspondência, sabemos exatamente que isto é a medição deste elemento BIM com este código. Ora, mas isto assim é um pouco, tínhamos que ver aqui o código BIM, tínhamos que ver do outro lado. Ora, não é obrigatório, porque tal e qual como dentro do MID Plan nós temos acesso ao modelo BIM, aqui dentro do gesto do próprio orçamento eu também tenho acesso ao modelo BIM. Basta para isso clicar aqui, vou procurar o fecheiro que nós utilizamos, okay? E pedir para abrir aqui esse modelo BIM. Okay? Vou abrir o fecheiro BIM desde o início. Não vou utilizar o que retirou as quantidades já do MID Plan.
e ele vai então fazer a medição do modelo BIM para se incluir aqui no gesto orçamentos. Enquanto ele faz essa medição, nós vamos aproveitar para ver aqui o nosso workflow BIM para analisarmos um pouco aquilo que tivemos a fazer. Nós tínhamos o mid-plano com a classe mid-plano, que corresponde a vários artigos e que cada um destes artigos tem um preço associado que está na base de dados do gesto de orçamentos e que inclui, então, o preço composto com todos os recursos necessários para fazer esta unidade, este artigo do nosso orçamento. Aqui a visualização, é aquilo que vamos ver a seguir, de como nós no orçamento podemos selecionar qualquer artigo e vai-nos aparecer assinalado no modelo tridimensional esse respectivo artigo. Okay? Ainda a indicação de que quando eu abro os parciais de cada um dos artigos, dentro do gesto orçamentos, portanto tenho aqui o meu orçamento, tenho aqui os totais da medição, clico, aparece-me uma folha com os parciais da medição, tal e qual como fizemos agora para as paredes, e depois quando eu selecionar uma determinada linha dessas medições, em vez de me aparecer o global, a medição global, todas as paredes, vai-me aparecer exatamente essa parede. E isto é possível através do tal código único, GUID, que permite vincular então a medição que aqui está com o respectivo objeto do nosso modelo BIM. E portanto eu assim facilmente consigo verificar, por exemplo, piso a piso, se estão todas as paredes exteriores medidas. Estão aqui 4, selecionava as 4, iriam aparecer as 4, aqui as 4 fachadas. Okay? Também aqui, no gesto de orçamentos, a ligação é bidirecional. Se eu selecionar alguma parede, vai-me ser assinalado aqui no orçamento qual o artigo onde essa parede está incluída, e se eu tiver a folha de medições parciais aberta, vai-me aparecer também assinalada a linha de medição correspondente ao objeto, ou à zona, neste caso ao objeto, que está medido. Ora bem, aqui temos então o gesto orçamento, já aparece aqui o nosso modelo. Eu vou tirar daqui o filtro de visualização, okay? Para termos aqui uma área maior, uma vez que estamos a transmitir em 1280 por 720, portanto não temos assim uma área muito grande disponível. E reparem que se eu escolher aqui os pilares, okay? O artigo relativamente aos pilares, o número 3 que ali está, o que me aparece ali assinalado, e estamos no capítulo relacionado com o resto de chão, porque senão apareceriam os pilares todos. Reparem que há um capítulo do resto de chão, um do primeiro piso e por aí fora, e portanto quando eu selecionei, aparecem aqui todos os pilares representados. Portanto não me esqueci de nenhum, estão todos incluídos no meu orçamento. Tínhamos uma malha de pilares e eles estão aqui todos incluídos. Vamos às paredes duplas, as paredes de fachada. Okay? Se nós selecionarmos aqui as paredes de fachada, reparem que aparecem aqui as 4 paredes assinaladas. Portanto, também não me esqueci de nenhuma das paredes. E podia, inclusive, confirmar as medições de uma forma bastante simples. Entrava nos parciais das medições, portanto, ele tem 210 metros quadrados de paredes. Entrava dentro dessas paredes, das medições parciais dessas paredes, e aqui tenho as 4 paredes. E se eu selecionar esta primeira parede, okay, eu tenho uma parede de 15 metros. Se eu selecionar esta parede, okay, eu tenho, vamos tirar aquela, não necessitamos, para não ficarem as duas, tenho a parede de 20 metros. Okay? E portanto, temos aqui também as alturas para dar as áreas em metros quadrados. Okay? Se eu quisesse, também podia selecionar várias paredes ao mesmo tempo e conferir, inclusive todas, não é? Se quisesse selecionar todas as paredes, iríamos ter aqui a visualização das paredes todas exteriores. Cliquei ali 2 vezes, vou voltar a clicar, e conferir se todos os elementos estavam ou não ali selecionados. Já agora, recuperar aqui o filtro de visualização. Vamos aqui fechar esta informação, já não necessitamos dela.
regressar ao nosso orçamento e, portanto, se eu quisesse utilizar o filtro de visualização e visualizar só o piso do resto de chão para ser mais fácil de ler a informação, também era possível. Okay? Estávamos a ver um edifício em 3D, mas aqui temos com maior pormenor a informação. Okay? Vamos aqui às portas de pinho. São estas. Okay? Estas são as maiores. Vamos ali àquelas. Okay? As portas de passagem. Okay? Vamos às janelas. E, portanto, vejam como é. Tudo está vinculado, a informação está toda controlada, nós temos controle total sobre aquilo que estamos a fazer a partir do nosso modelo BIM. Okay. E podíamos continuar por aqui fora, não é? Uma zona, a zona desencadeou a banheira, a zona desencadeou o lavatório, a zona desencadeou a sanita, porque a classe mid-plano faria logo disparar todos estes artigos aqui dentro do nosso orçamento. Okay? E depois no piso 1. No piso 1 voltávamos a ter então a informação relativa ao piso 1. Portanto, dentro do gesto de orçamentos nós temos logo a recuperação de toda a informação e podemos controlar ao pormenor, como vocês viram, podemos inclusive entrar dentro daquilo que são as medições parciais e saber exatamente a que parcial diz respeito cada um dos objetos, cada um dos elementos do nosso modelo BIM. Okay? Portanto, se eu selecionasse este pilar, é aquele que ali está. Mas avancemos, penso que já ficou explicado, suficientemente explicada esta situação. E mostrar-vos que depois, dentro do gesto de orçamentos, vocês ainda tinham outras capacidades além do próprio orçamento. Uma delas está relacionada com o planeamento e outra com o controle através de autos de medição. Okay? Ora bem, ao nível do planeamento, eu tinha a possibilidade de pedir aqui, por exemplo, visualização de diagramas de Gantt. E, portanto, eu poderia pedir aqui no programa para abrir o diagrama de Gantt do meu orçamento. Okay? Estamos em novembro de 2016, vamos passar aqui para a frente, cá estão o andamento do meu diagrama de Gantt e podia colocar aqui a visualização, mais uma vez, do meu IFC dentro daquilo que são as janelas do gesto. Vou aqui pedir para abrir, tenho que pedir para fazer a medição em tempo real. E vai-me aparecer então aqui o modelo BIM e eu vou ter a possibilidade de ver a animação ao longo do tempo da construção do nosso modelo BIM. Portanto, passo a ter uma distribuição no tempo, pode ser editada, nós temos aqui as datas de início, as durações, os vínculos, okay? E depois vamos ter a possibilidade de ver artigo a artigo o que é que corresponde, o que é que estará feito em cada data, através da visualização também desse modelo tridimensional. Vamos aqui ao nosso... Basicamente é isto que aqui está. Okay? Temos aqui os orçamentos com vínculos e durações para Gantt, temos o diagrama de Gantt e podem ver que no topo do diagrama de Gantt aparecem ali as datas e vão-se assinalando a amarelo os dias e vai aparecendo aqui a animação da construção do nosso edifício. Cá está, 17 de fevereiro de 2017, semana 51 e o estado em que a obra se encontra. Evidentemente que esta informação depois vai ser útil também para a parte da produção e a informação dos recursos vai também ser útil para a parte do planeamento e para a parte das compras de materiais e elaboração de contratos, etc. Mas isso nós não vamos hoje falar, seria o gesto de controle de custos, estamos a falar de gesto de orçamentos e mid-plano,
mas saberem que a partir destes modelos BIM poderiam ainda avançar mais na parte de controle de custos. Ora bem, vou voltar então ao meu modelo e, portanto, conforme eu fosse, vou tirar daqui também o filtro de visualização e reparem que eu tenho aqui um ícone, eu vou puxar a janela um bocadinho aqui mais para o lado para vos mostrar, um ícone que está ainda mais para aqui, que é este que me permite gerar uma sequência de imagens ou um vídeo com a animação da construção da estrutura. Escolho aqui quanto é que dura cada fotograma e, portanto, ele vai-me colocando ali as datas e vai-me fazendo aqui a construção do nosso edifício. Okay? De referir que o nível de detalhe do orçamento e o nível do Gantt será maior ou menor. Por exemplo, aqui as paredes divisórias apareceram todas na sua fase de conclusão, mas eu podia ter as paredes divisórias com datas diferenciadas uma a uma e, portanto, ter a animação parede divisória a parede divisória em vez de aparecerem todas concluídas, o artigo todo concluído na mesma data. E, portanto, ele vai fazendo, vai assinalando ali os dias a amarelo e vai complementando aqui o edifício. Eu vou interromper a geração desta informação para passar, já agora a nível do planeamento, referir também que depois existem N opções, por exemplo, eu posso mudar o calendário laboral, dizer quais são os feriados, quais não são os feriados, as jornadas laborais, etc. E também a possibilidade de editar, como a gente já falou, as datas de início, as durações e os vínculos entre cada um dos artigos. Tudo isso é personalizável aqui dentro do GEST Orçamentos. Ora bem, passando para a parte de controlo da execução da obra através de autos de medição, uma vez que poderá ser interessante para alguns de nós. O GEST Orçamentos tem a possibilidade de fazer os autos de medição da obra e esses autos de medição podem ser realizados com base em informação tipo Excel, como fazemos anteriormente. Bastaria abrir aqui a nossa janela de autos de medição, onde vai aparecer o nosso orçamento colocado do lado esquerdo e depois os autos de medição sequencialmente, o mês 1, o mês 2, o mês 3, por aí fora, e no fim umas colunas que indicam o que falta realizar e onde é que já existem trabalhos a mais, etc. Ora bem, portanto, começando, aqui está o meu orçamento, okay? Depois aqui os preços unitários, as medições e os valores do meu orçamento. Aqui está os trabalhos que eu fiz no mês 1, aqui estão os trabalhos que eu fiz no mês 2 e aqui o que é que já está realizado a 100%, concluído, e o que é que ainda falta realizar a nível da minha obra. Ora bem, como eu vos disse, é possível, eu vou colocar aqui janelas lado a lado. Agora vamos tentar puxar esta janela ali para ficarmos com as duas janelas lado a lado. Ora bem, é possível então eu chegar aqui a determinada linha do meu auto de medição e saber exatamente o que é que está realizado. Por exemplo, reparem, o orçamento inclui todos aqueles pilares. Mas se eu selecionar uma célula do auto de medição do mês 1, até podemos selecionar a própria célula da medição, okay? Ele vai mostrar aqui os pilares que foram realizados nesse mês 1. E reparem que há uma ligeira diferença. Por exemplo, há um pilar aqui nesta fileira e um pilar ali que não está incluídos. Mas, se eu quisesse entrar dentro da medição desse auto do mês 1, eu tenho aqui todos os pilares e tenho aqui dois que são especiais, que é este, que está bloqueado e que não entra com o seu total para as medições e, portanto, é aquele que não foi medido. Eu não o dei por concluído. E aqui está outro, que também tem um cardinal a bloqueá-lo e que também não entrou no total das medições do auto deste mês e que é aquele. Portanto, estes dois pilares não estavam concluídos no mês 1.
E eu facilmente os identifico aqui. E mais, como é que eu fiz então a validação das medições do meu auto? De uma forma bastante simples. Vamos aqui, por exemplo, às portas divisórias, a colocação das portas divisórias. Não existe esse trabalho e eu queria fazer esse trabalho, incluir esse trabalho agora no meu orçamento. Então, ali estão as portas divisórias todas do meu orçamento e se eu clicar aqui, okay, vão aparecer os parciais que ele leu, as portas todas que ele leu no modelo BIM. Aqui estão elas. E reparem que nenhuma delas contribui para um total de medição. Total de medição esse que está a zero. Se eu abrir ali a janela, não há trabalhos feitos neste mês relativamente a estas portas. No entanto, eu posso chegar aqui e selecionar esta porta e vamos ver ali a nossa porta. Esta porta já foi colocada? Já. Então eu chego aqui e pura e simplesmente desbloqueio ali, tirando aquele cardinal. Esta porta passa a estar contabilizada ali. Okay? Agora, a segunda porta, aquela porta está concluída? Está. Então eu vou aqui, F2, e desbloqueio aquela medição. E portanto, se eu só tenho estas duas portas, faço guardar, terminei os trabalhos do mês 1, tinham só aquelas duas portas, e portanto, se eu agora selecionar aqui a linha do orçamento, aparecem as portas todas. Mas se eu selecionar só o mês 1, o que é que aconteceu no mês 1? Okay? Aparecem-me só as duas portas que eu acabei de validar para o mês 1. Ok? Avancemos para o mês 2 da minha obra. Tenho aqui o mês 2 e reparem que tem ali o resto dos pilares. Portanto, se eu vier agora aqui ao mês 2, no mês 2 lá estão os dois pilares que não estavam incluídos no mês anterior. Ok? E no mês 2 eu poderia incluir outros trabalhos, como se, por exemplo, se incluíram aqui de paredes divisórias. Okay? Quase totalidade. Existem ali algumas que foram feitas anteriormente. Okay? Aquelas duas foram feitas anteriormente e depois aqui foram feitas as restantes. Okay? Eu não precisava ter aqui o 3D. Recordo que existe aqui um filtro de visualização e eu podia estar a visualizar só o piso que me interessa e isso facilitaria-me a leitura. Okay? Também trabalhar com monitores maiores ajuda. Okay? Eu aqui não tenho muita resolução devido à transmissão através da internet. Portanto, cá estão as paredes divisórias, todas menos estas duas que foram as do mês anterior. E, portanto, eu tenho assim um controle, uma validação de todos os trabalhos efetuados sobre o modelo tridimensional, sobre a maquete digital. Melhor do que isto é impossível. Okay? Ora bem, eu podia estar aqui ainda a ampliar a questão dos cadernos de encargos que são gerados automaticamente porque têm condições técnicas vinculadas aos preços que entram no orçamento. Podia falar também da parte de controle de custos, da parte de segurança, da parte de gestão de resíduos. Não é o objetivo deste webinário. Este webinário é mostrar-vos exatamente como é que, através da utilização de softwares dedicados, podemos melhorar e muito a parte dos workflows para quem trabalha em Excel, centralizando toda a informação, organizando a empresa, tornando a emissão dos orçamentos automatizada e standard, ganhando produtividade, ganhando tempo e capacitando-se para o BIM, capacitando-se para fazer todo este trabalho que mais tarde ou mais cedo será aquilo que passará a ser obrigatório, primeiro certamente em obras públicas, mas também depois certamente em grandes ou médias obras privadas. Okay? Portanto, orçamentação realizada vinculada ao modelo BIM e depois da orçamentação também a parte de planeamento e a parte de controle
de execução da obra através da automedição aqui bastante facilitada, bastante automatizada dentro do gesto de orçamentos mais mid-plano. Voltando aos nossos slides, portanto já tínhamos falado, aqui o auto de medição, cá está a explicação aqui num slide daquilo que é o auto de medição e a seleção das paredes divisórias e ali a indicação das paredes divisórias que foram realizadas neste mês. Todas as outras têm um cardinal a bloquear e, portanto, não entram no total, que ali está, os 36,54 metros quadrados. Entra só os 4,70 vezes 3, duas vezes, mais o 2,78 vezes 3 ali. Okay? Portanto, 3 paredes. 1, 2, 3. Ora seja, em jeito de conclusão, o que eu posso indicar é que através destes exemplos realizados aqui podemos aferir que a utilização de software específico em Workflows Excel e BRIM traz várias vantagens. Maior organização à empresa, nomeadamente logo pela organização da base de dados de preços para orçamentos e de cadernos de encargos, de fornecedores, etc. Tudo centralizado e tudo organizado e disponibilizado para todos os funcionários de forma igual. Maior produtividade, trabalha-se de uma forma muito mais rápida, todo o trabalho é aproveitado porque é depositado numa base de dados de conhecimento centralizado e, portanto, cada trabalho fica sempre disponibilizado para trabalhos futuros e para os colegas da empresa. Muito maior controle da informação, quer seja sobre as medições sobre DWG, quer seja sobre o BIM, como vocês viram. O controle de informação então sobre o BIM é algo de extraordinário. Maior capacidade de orçamentar, se aumentamos a produtividade, aumentamos a capacidade de fazer orçamentos com muito maior rapidez e com muito mais segurança, como viram no caso do BIM e também no caso do Excel. E a maior capacidade de controlar aquilo que estamos a fazer a nível de orçamentação, quer sobre o BIM, quer sobre o Excel, porque também temos a possibilidade de assinalar as áreas medidas, os elementos medidos, etc. E ainda, seja para quem trabalha em BIM, seja para quem não trabalha em BIM, mas no futuro irá certamente trabalhar, capacitar-se desde já para trabalhar com modelos tridimensionais, com modelos BIM. Okay? Portanto, é isto que nós desenvolvemos, toda esta solução, todas estas vantagens, como vocês viram, são desenvolvimentos muito importantes na área da orçamentação, que a Artec disponibiliza já nas suas ferramentas. Não mostramos aqui muito o Tricalc e a sua relação com a orçamentação, mas também toda a parte estrutural pode ser exportada para o gesto e trabalhada também da mesma forma sobre o modelo tridimensional dentro do gesto. Mas, portanto, todas estas ferramentas já estão disponíveis, já existem e podem começar a tirar partido dessas ferramentas, quer quem trabalha em BIM, quer quem trabalha em Excel. Claro que cada um com as suas vantagens, mas isso existe.